Olá a todos! Damos início hoje a um novo estudo de um novo livro do Antigo Testamento no projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 19 de julho, vamos dar início ao livro do profeta Oséias. Vamos estudar a introdução e os capítulos 1 a 4. Vemos que na introdução, o livro de Oséias foi escrito pelo próprio profeta Oséias entre os anos 760 e 722 antes de Cristo. Oséias significa o Senhor é a salvação, do hebraico Roshea. E Oséias vai viver em um período muito difícil da história do Reino do Norte, o Reino de Israel, porque foi exatamente na época em que ele viveu que o povo de Israel, o Reino do Norte, vai cair para o poder dos assírios. É importante nós termos sempre mais uma carta na manga neste estudo introdutório, e é sempre The Bible Project, que é esse vídeo que nós temos de um grupo internacional, americano, que realiza também em português essa explicação introdutória acerca dos livros bíblicos. Não deixe de assistir este vídeo, e ele vai demonstrar que o livro de Oséias está dividido em três partes. A primeira parte, o profeta Oséias vai ser apresentado. Na segunda e na terceira parte é a respeito de acusações contra Israel. E a história de Oséias é uma história muito sui generis, ou seja, diferente, muito específica, porque este profeta não vai apenas profetizar por meio de palavras. Assim como Isaías, assim como Jeremias, assim como Ezequiel, Oséias, ele vai profetizar também por meio de ações. Por isso ele vai aceitar de volta a sua esposa adúltera. E a sua esposa vai representar o povo de Israel, do Reino do Norte, enquanto Oséias vai representar a Deus. Então há essa importância da representatividade no livro de Oséias. Interessante observarmos alguns apontamentos aqui do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil. Este é o primeiro e mais longo livro dos profetas menores. É uma coleção que na Bíblia hebraica é chamada do livro dos 12. E Oséias foi profeta de Deus, portanto, no século 7 a.C., como nós vimos, e contemporâneo de Isaías. Só que ele era do norte, a sua mensagem foi dirigida a Israel, enquanto Isaías dirigiu-se ao reino do sul, a Judá. Como nós já vimos, acabamos de estudar o livro de Isaías. Oséias tornou-se profeta no final do reinado de Jeroboão II, o último rei poderoso da nação. E ele profetizou durante os 40 anos seguintes, até pouco antes de Samaria ser conquistada pela Assíria em 722 a.C. E nessa época, o país se deteriorou rapidamente. A rejeição de Deus e a ampla adoção de práticas religiosas pagãs causaram um declínio moral e político. Segundo Reis 14 a 17 conta exatamente este relato. E o fato de, após a morte de Jeroboão, Israel ter tido 6 reis em pouco mais de 20 anos, sendo que 4 deles assassinaram seus antecessores, dá uma ideia da instabilidade do país naquele tempo. Os grandes temas de Oséias são o amor, o relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo, o juízo e a esperança. O que a infidelidade de Israel significava para Deus e como ele continuou a amar o seu povo da aliança e a suspirar por seu retorno a ele, o profeta aprendeu através de uma amarga experiência pessoal quando a sua esposa, que ele amava, o traiu e o abandonou. E sua mensagem brota do coração. É por isso que seu livro é tão comovente, tão universal e tão especial. Esta introdução ao livro de Oséias, vamos, sem mais delongas, ao capítulo 1, onde nós temos como destaques a mulher e os filhos de Oséias e a futura grandeza de Israel. São apenas 11 versículos, vamos ler na íntegra
Depois tecemos alguns comentários com auxílio do Manual da Sociedade Bíblica. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, essa introdução, nós vemos exatamente a cronologia. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E assim termina o capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Temos aqui alguns comentários no manual da SBB. Deus instruiu Oséias a casar com Gomer, uma mulher que Deus sabia que seria infiel. Este parece ser o significado do versículo 2, que diz literalmente: vai, toma uma mulher de prostituições. Em Oséias, prostituição tem um sentido duplo, descrevendo tanto relações sexuais ilícitas, como atos religiosos de infidelidade. Nasceram 3 filhos e cada um recebeu um nome que transmitia a mensagem de Deus a Israel. Jezreel significando massacre e castigo, não amada e não meu povo, os outros 2 filhos. Através do profeta, Deus estava dando ao seu povo uma última oportunidade de se arrepender, antes do juízo cair sobre a nação. Apesar de recusa do povo, o propósito amoroso de Deus não seria frustrado. Os castigados seriam abençoados. Não meu povo voltaria a ser o povo de Deus. Não amada, voltaria a ser amada. E assim nós observamos que neste capítulo 1, um capítulo de introdução ao livro, as cartas são postas à mesa. Oséias é um homem íntegro, um homem do Senhor, que se casa com uma mulher infiel para representar exatamente a infidelidade do povo de Deus. E por isso estes nomes muito anormais dos filhos de Oséias e Gomer, representando exatamente o que aconteceria com o povo de Deus. Não amada, não meu povo, se tornariam amadas e povo novamente, após eles se arrependerem e voltarem-se para o Senhor. Capítulo 2 traz como destaques a infidelidade de Israel e a misericórdia de Deus. Vamos à leitura. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto,
Eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias. E andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruamá. E para Loame direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Essa leitura do capítulo 2 de Oséias. Trazendo aqui alguns comentários do Manual da Sociedade Bíblica, vemos que o apelo que Oséias faz à sua esposa infiel se funde com a voz de Deus, dirigida a Israel. O povo adorava Baal, o deus cananeu da fertilidade, pensando que era ele quem dava boas colheitas e safras abundantes. Mas, na verdade, tudo isso vinha de Deus, e eles seriam castigados. No entanto, na linguagem doce e terna do amor, Deus fala sobre um futuro que seria auspicioso, um futuro melhor, uma nova aliança, incluindo a proteção do povo contra todos os perigos de feras e também de agressão militar, e um povo comprometido com ele e fiel. Parece que essa narrativa é tão distante de nós, um homem casando com uma prostituta ou com uma mulher adúltera, tendo filhos com ela se prostituindo, traindo ele, e de repente ele vai perdoar essa mulher, né? Essa é a história. E nós pensamos: mas eu não adulterei, não sofri adultério. Mas a verdade é que nós estamos em um relacionamento com Deus. E sempre que nós dedicamos a nossa vida ou confiamos em outros seres, em outras entidades, nós acabamos fazendo o que Gomer fez com Oséias. Nós também caímos em infidelidade e acabamos, muitas vezes, correndo o risco de nos perder eternamente. Mas nós sabemos, Deus é misericordioso. O amor de Deus pelo povo infiel é o destaque do capítulo 3, onde nós lemos: o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada.
E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Esta leitura do capítulo 3, um capítulo curto, trazendo mais um comentário do Manual da Sociedade Bíblica. Gomer, que aparentemente se tornara escrava de outro homem, foi trazida de volta e posta à prova. Novamente, a ação de Oséias e seu amor contínuo se transformam numa lição objetiva. Por um tempo, Israel também seria privado das coisas com que contava, seu rei e seus símbolos religiosos, mas no momento apropriado, voltaria para Deus. Os bolos de passas são oferecidos aos deuses da fertilidade, na esperança de obter uma boa colheita. E os sacrifícios e a estola sacerdotal faziam parte da adoração aprovada por Deus. A coluna e os ídolos do lar faziam parte do sincretismo pagão. Então, mesmo diante de tamanha infidelidade, Deus, ele permanece fiel e amoroso para com o seu povo. Vamos ao último capítulo de hoje, onde Deus acusa Israel e Deus acusa os sacerdotes. Vamos às leituras. A leitura. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu o castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão. Por quê? Deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem, e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Avém, e não jurem dizendo: tão certo como vive o Senhor, como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Essa é a leitura do capítulo 4, trazendo então os últimos comentários no Manual da Sociedade Bíblica. De agora em diante, não há mais menção da família de Oséias no capítulo 4,
Mas aquela experiência permanece e ela influencia o restante do livro. A verdadeira fé em Deus se expressa em obediência às suas leis. A prostituição de Israel no âmbito religioso levou à prostituição no sentido literal. A religião pagã, com as suas prostitutas cultuais, trouxe consigo a degradação sexual e o colapso da lei e da ordem na sociedade. Os sacerdotes que falhavam em ensinar as leis de Deus e tiravam proveito da situação, bem como os homens de Israel, eram responsáveis pelo que havia acontecido, e disso Deus lhes pediria contas. Talvez a gente se escandalize um pouco com tantas menções a prostituições e imoralidades, mas a verdade é que grande parte das adorações aos ídolos, aos deuses pagãos, tinham a ver com prostitutas cultuais. E por isso este ato ele é tão repreendido no livro de Oséias. De modo semelhante, é óbvio que nós nos prostituirmos ou nos envolvermos com prostitutas no campo moral é um escândalo e é algo contrário a Deus. Mas tão ruim ou até pior é nos prostituirmos espiritualmente, nos envolvendo com outros deuses. Retomando aqui os ensinamentos destes 4 primeiros capítulos do livro de Oséias, vamos trazer aqui alguns comentários da Bíblia da Reforma. Lá no capítulo 1 nós vimos que o casamento trágico de Oséias e o sofrimento que isso acarreta sobre seus filhos dramaticamente descreve a condição miserável do povo de Deus na época. E não seria fácil, para os filhos de Oséias e Gomer ter aqueles nomes tão escabrosos, que já denunciavam toda a corrupção dos israelitas. No capítulo 2, Deus adverte Israel de que irá puni-lo por sua insistência na idolatria, de que Baal iria prover suas necessidades. Quantas vezes a gente não faz isso, Nós acreditamos em outras provisões, em outras possibilidades, confiamos em outros seres, em outras entidades, e precisamos nos lembrar, sempre que nós colocamos algo em nossas mentes, ou tudo aquilo que prende o teu coração, a tua mente, de uma forma idólatra, se torna o seu Deus. Capítulo 3 fala da obediência ao pedido do Senhor. Oséias redime Gomer e renova seu compromisso com ela, apesar da infidelidade dela. E é o que Deus faz conosco. Ele sempre está disposto a nos perdoar, se estivermos arrependidos. E ele sempre se coloca à disposição de que isso ocorra. E por último, no capítulo 4, nós vimos que o julgamento de Deus contra Israel focaliza-se nos sacerdotes e em suas falhas na liderança, porque haviam permitido e até encorajado o povo a flagrante idolatria. E é triste, como as pessoas que seriam responsáveis por aconselhar bem o povo a permanecer adorando ao verdadeiro Deus, acabaram aconselhando muito mal o povo a caírem em idolatria. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Oséias. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.